Oi gente, aqui é a Teresa Reeds e hoje eu tô aqui pra falar sobre as minhas leituras da Maratona Literária de Inverno de 2022. Bom gente, a maratona já acabou, se você chegou aqui só agora não dá mais tempo de participar, mas essa maratona literária é sempre organizada no inverno e no verão pelo Vitor do Geek Freak, então vale a pena vocês acompanharem. Essa agora de julho teve a temática de reinos perdidos e eu pude ser a soberana de um desses reinos. Então muito obrigada a todo mundo que participou, foi muito legal. E se vocês quiserem participar das futuras, é bastante importante que vocês acompanhem o Vitor, que é sempre quem organiza essas maratonas, tá bom? Eu também já tinha feito um vídeo sobre a minha TBR, então o que eu pretendia ler durante a maratona, eu vou deixar nos cards aqui em cima, se você ainda não assistiu. Eu já aviso agora que eu segui toda aquela TBR, só não consegui ler um dos livros, que foi o livro dos Bridgertons. De resto, eu li tudo que eu me propus a ler e eu vou falar um pouco sobre essas leituras agora, então bora lá. As duas primeiras leituras que eu fiz foram graphic novels e eu deixo as minhas graphic novels na prateleira mais alta da minha estante, então eu não ia pegar a escada aqui pra tirar elas de lá, por isso eu vou deixar as capinhas aqui do lado, tá bom? Eu comecei a maratona lendo Pássaro Branco, da RJ Palácio. Eu li ele no primeiro dia da maratona, uma leitura super rápida, super fluida. Vamos lá, Pássaro Branco é uma história de Extraordinário. Então, ela tem a ver com alguns personagens que a gente conhece em Extraordinário, mas nem tanto assim. Ela conta a história da avó do Julian. O Julian é um menino que fazia bullying com o Og em Extraordinário, então essa é a conexão. A graphic novel começa com o Julian pedindo pra avó repetir a história da infância dela. E ela fala, tá bom, eu vou contar pra você de novo. E aí a gente vai acompanhar, pela maior parte do tempo, a história da infância da avó do Julian, que acontece durante a Segunda Guerra Mundial. Ela é uma menina judia, os pais dela foram presos, então ela meio que se esconde, e ela é acolhida por um menino deficiente da sala dela. Ele teve poliomielite quando ele era pequeno, então ele tem as pernas tortas, sofre horrores de bullying, mas é a primeira pessoa a acolhê-la quando ela precisa ser escondida aí dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai acompanhar essa história da infância da avó do Julian. Gostei muito dessa graphic novel, me emocionei horrores, chorei em vários momentos. Achei uma história muito comovente, muito bonita. Gostei realmente muito, muito, muito. Eu tive duas ressalvas com ela só. A primeira, pra vocês verem como a minha memória é péssima, foi quando eu fui ler as notas da autora e eu descobri que ela já contou essa história antes e que eu já tinha lido essa história antes. Porque essa história é contada em forma de conto, no Contos do Julian em Og e Eu, né? Og e Eu é um livro que acompanha Extraordinário, que tem contos de 3 pessoas que aparecem em Extraordinário. Então a menina representante de sala, da classe do Og, do melhor amigo do Og e do menino que fazia bullying com o Og, que é o Julian. Então essa história já tinha sido contada. E eu pensei, cara, por que você contou essa história de novo, então? E aí ela contou em forma de graphic novel, que foi minha outra ressalva, que essa história não precisava ser uma graphic novel. Quem desenhou foi a própria RJ Palácio, ela não sabe desenhar. Assim, não que eu tenha muita propriedade pra falar, porque eu também não desenho nada. Mas daí o que eu faço? Eu não invento escrever graphic novel. Então eu senti, na verdade, mais pra além disso, independente de eu achar bonita ou não esteticamente a arte, eu não achei que essa história precisava ser contada em forma de arte, em forma de graphic novel. As artes não acrescentam nada mais pra história. O que conta mesmo a história é o texto. Então, foi apenas um jeito que ela achou de contar essa história de forma diferente e arrancar dinheiro da gente, assim, sendo meio honesta. Ou talvez também ter um jeito de separar essa história, talvez um pouco mais do universo de Extraordinário, né? Principalmente porque vai lançar um filme, acho que até esse mês, com certeza esse semestre sai o filme dessa história. Então, talvez por isso, enfim. Mas realmente não senti a necessidade de ser uma graphic novel. Então eu acabei dando 4 estrelas por causa dessas duas ressalvas. Mas a RJ Palácio fez uma grande pesquisa sobre judeus e ela é casada com um judeu, então acho que é uma história que mexe muito pessoalmente com ela, assim. E eu gostei muito da amarra que ela fez com os dias de hoje também, porque trouxe um propósito a mais, assim, pro que ela estava tentando falar. Então é uma graphic novel que eu gostei muito, sim. E essas foram as únicas duas ressalvas que eu tive que me fez tirar uma estrelinha. Mas é uma história que me emocionou demais e que eu gostei bastante. Foi uma ótima primeira leitura. Daí no segundo dia da maratona eu já peguei minha segunda leitura e terminei no segundo dia também, porque foi outra graphic novel, né? Eu li Denise Arraso, da Cora Ottoni. Essa é uma graphic MSP, né? Então ela é do selo da Maurício de Souza Produções.
que já tem mais de 30 graphic novels sobre diferentes personagens da Turma da Mônica. Esse é sobre a Denise, que é uma personagem, devo dizer, que eu não tenho muito apego, porque eu sinto que ela ganhou mais espaço depois que eu já tinha crescido, que eu já não lia tanto mais gibi, então realmente é uma personagem meio desconhecida pra mim. Eu fui conhecer ela muito mais, por exemplo, na série da Turma da Mônica, que saiu agora no Globoplay, do que nessa graphic novel ou em algum gibi previamente dito da Turma da Mônica. Talvez ela apareça mais na Turma da Mônica jovem, também, que eu nunca li, então não era um personagem que eu tinha muita referência ou muito apego emocional. Nessa graphic novel a gente vai acompanhar a Denise logo que ela se muda pro bairro do Limoeiro. O sonho dela ser influencer, ela é super desinibida, desenvolta, e aí ela chega no bairro do Limoeiro fingindo ser muito mais do que ela é, pra tentar se enturmar, e a gente vai acompanhar como isso se dá. Gente, é uma graphic novel engraçadinha, mas eu sempre espero que as graphic MSP sejam um pouco mais maduras, por ter essa liberdade, do que as histórias são no gibi, por exemplo. Eu senti que essa não faz muito isso. Não é obrigação de nenhum autor da Graphic MSP fazer uma história mais madura ou mais reflexiva. Isso é uma coisa que eu espero. Então, assim, o problema é meu, a expectativa que não foi cumprida foi completamente minha. Mas não foi cumprida, então foi um pouco mediana pra mim. Eu achei que é uma história esquecível. Achei ela bastante infantil, assim, em algum lugar. Talvez seja uma história muito legal pra quem tem, sei lá, 12 anos, 11 anos e aí vive nesse mundo de tiktokers e que isso fale muito com eles, mas assim, pra mim foi uma história meio esquecível, sabe? Não é uma história ruim, a arte é muito fofa, é divertida, me arrancou algumas risadas, mas não foi nada demais. Eu sinto que daqui a algum tempo eu vou esquecer dela, sabe? Assim, esquecer o que acontece, esquecer, sei lá, a premissa, o final. Então, foi uma leitura 3 estrelas, justamente por ela ser aí meio mediana, boa, mas que não se conectou profundamente comigo, sabe? Bom, aí a partir dessas duas graphic novels começou a desandar o negócio, nada foi como eu planejei, e aí eu me ferrei, enfim, vamos lá. Aí eu peguei pra ler Luxúria, da Raven Leilani, que todo mundo falava muito bem e eu odiei. Odiei, não, mas realmente não foi pra mim. Esse livro conta a história de uma menina de 23 anos que se envolve com um cara de 46, o que pra mim já é bastante problemático por si só. Esse cara tem um relacionamento aberto, e aí, eventualmente, a mulher, tipo, a mulher desse cara com quem a menina principal se envolve, meio que se mete também, não é um trisal. A menina e a mulher não ficam, é apenas várias relações doentias, tá? A menina principal é negra, e os pontos onde essa autora fala sobre negritude, pra mim, são as partes que prestam do livro. O que foi muito difícil pra mim, porque eu não quero resumir pessoas negras a experiência que elas têm perante racismos, ou enfim, mas eu sinto que a premissa, pra além disso, não me interessa pessoalmente. Pra mim é bastante problemática. Tipo, mano, essa menina de 23 anos se envolvendo com esse cara que é um lixo, e a mulher dele que é doente. E essa menina também, todo mundo, tipo, gente, alguém chama uma psiquiatra, uma psicóloga pra esse povo, sabe? E aí, tipo, só ficava cada vez pior, assim. Então era uma situação que me deixava irritada. E aí quando a autora falava sobre as microagressões que essa personagem principal passava por conta de ser preta, daí eram os parágrafos que me interessavam, que me tocavam, que conversavam comigo. Agora, toda essa relação doentia entre eles, pra mim foi só um grande lixo, assim. Realmente eu não gostei. Eu dei 2,5 estrelas. Também não sei se eu gostei muito da escrita da Raven. Tipo, ela tem microparágrafos e aí do nada ela emenda num parágrafo de 3 páginas, que é muito confuso. Então esse jeito que ela escreve, sei lá, não gostei. Acho que todos esses raios, tipo, um livro tenso, não é afiado, também não é engraçado, zero engraçado, sobre ser jovem, talvez um pouco, brutal e brilhante por ser nada do que tá escrito aqui pra mim eu concordo, sabe? Então foi um livro que eu não gostei, eu arrastei a leitura, um livro que tem 200 páginas, eu demorei tipo 4 dias pra ler, que eu lia 30 páginas e parecia que eu tinha mergulhado
poço de lama. Mas, enfim, talvez seja livro pra você, talvez te interesse. Você gosta de literatura contemporânea, talvez esse livro converse com você, mas conversou comigo. Mas realmente, o que eu queria ler mais tinha de menos, o que eu não queria ler nada tinha de mais. Então foi uma leitura bastante complicada que me ferrou aí, me tirou 4 dias da minha TBR, porque simplesmente não é uma leitura fluida, tá? Não se enganem, apesar de muita gente, eu ouvi muita gente falando que foi uma leitura fluida, pra mim não foi. Eu não tinha vontade de ler mais, eu não tinha curiosidade, eu não tinha apego por nenhum dos personagens. Então realmente foi uma leitura empacada. Então não se deixe enganar pelas 200 páginas dele, é um livro demorado. Daí eu peguei um livro que teria sido rápido, que foi Uma Jornada Sem Fim, também da RJ Palácio. Mas eu recebi visita nesse meio tempo, então um amigo meu dormiu 3 dias aqui em casa, o que fez com que eu demorasse muito mais pra ler, pelo fato de que eu tinha companhia o tempo inteiro, né, o que não é ruim, mas quando você tá numa maratona te atrasa. Então é um livro que eu provavelmente teria lido em 2, 3 dias, e eu li tipo em 5 também. Nesse caso não, porque ele não era um livro envolvente, mas por esse, né, fator extra. Enfim, Uma Jornada Sem Fim. Finalmente tem uma história sobre a extraordinária, outra história. Vai contar a história desse garoto que se passa nos anos 1800, gente, é um livro 1860, tá? Então o Silas, que é o menino principal, ele vê o pai dele sendo raptado na frente dele. Chegam uns caras no cavalo e falam assim, você que é fulano? E ele fica, não sou. E aí os caras falam, a gente sabe que é, cola aí que a gente vai te levar, que o fulano de tal precisa da sua ajuda, você vem com a gente, ou vai dar ruim. E aí o cara fala, eu vou com vocês, desde que vocês deixem meu filho em paz. E aí os caras deixam o filho dele pra trás e levam o pai. Nisso, é deixado pra trás um pônei. E o Silas, que é o filho, decide pegar esse pônei e adentrar a floresta pra procurar o pai dele. O grande plot twist não, porque isso é dado já logo na sinopse. A grande coisa desse livro aqui é que o Silas vê fantasmas. E aí, desde que ele se entende por gente, ele tem um melhor amigo fantasma que vai meio que fazer essa travessia com ele pra ele ir atrás do pai. E a gente vai acompanhar isso. Vamos lá, é um livro que eu gostei. Eu acho que todas as coisas que a RJ Palácio escrevem falam muito comigo, são tocantes, me emocionam muito. Mas fiquem avisados que é sempre bastante panfletário, assim. É um lugar que é de uma emoção de fácil acesso, sabe? Então são uns livros bastante piegas, podemos dizer assim, mas que conversa comigo, que eu gosto e tudo bem. Bom, eu também dei 4 estrelas pra essa leitura aqui, por quê? Porque eu tive algumas ressalvas. Eu acho que esse livro se completa depois que ele termina com os agradecimentos, com as notas da autora. O que é meio merda, porque você não deveria ter que passar tudo que você quer passar dentro da história em si, não ficar fazendo adendo pra explicar coisa que ficou inexplicada no livro. Vamos lá, existem coisas inexplicadas na história, mas elas podem ser simplesmente abertas, não necessariamente inexplicadas. Mas aí a RJ Palácio resolveu explicar nas notas da autora, o que eu amei, o que pra mim fez super sentido, o que me emocionou ainda mais perante essa história, mas o que eu achei meio roubado, assim, tipo, mano, você vai explicar nas notas no final, meio que tira um pouco do que deveria ser. E também porque eu achei que ela tentou falar sobre muitas coisas ao mesmo tempo. Tem isso, o menino foi atingido por um raio, o menino tem medo da floresta, o menino vê fantasma, tipo, é 1000 coisas que, querida, no fim, tipo, isso dele ter sido atingido por um raio não muda nada a história, sabe? Então eu achei que ela tentou colocar muita coisa que meio que não precisava e podia ter seguido por um caminho só. No geral foi um livro que eu gostei, é um livro bem infanto-juvenil, assim, apesar de ter fantasmas, não é um livro assustador. É um livro, pra mim, que me fez refletir, que foi fofo, que me emocionou. E é isso, assim. E por último, na verdade, eu não terminei ele na maratona, eu terminei ele tipo um dia depois. Mas, mesmo assim, vou trazer aqui, que é o Castelo Animado da Diana Wynne Jones. Diana Wynne Jones. Gente, que confusão esse livro aqui, hein? Pelo amor de Deus. Como vocês podem ver, no geral, não tive ótimas leituras na maratona. Eu não gostei desse livro aqui. Também não desgostei, enfim. O Castelo Animado vai contar a história da Sophie. Ela é a irmã mais velha de 3, né? Então, ela, a irmã do meio, a irmã mais nova. O pai morre e aí elas meio que são jogadas para viver o próprio destino. E existe, eu não entendi, é tipo uma tradição, não é uma tradição, é tipo um folclore, sei lá, do lugar onde eles moram, de que tipo, se você é a filha mais velha, você vai se fuder, você não vai ter uma boa vida. Isso não é nenhum explicado, então pra mim já fiquei meio, de onde veio isso? Enfim, é
ela, do nada, é amaldiçoada por uma bruxa e vira uma velha. E aí, quando ela vira essa velha, ela busca abrigo no castelo animado dessa cidade, que é o castelo de um mago que fica rodando meio que a cidade, cada dia ele tá em um lugar. E ela acaba alcançando esse castelo e descobre que esse mago tem um demônio do fogo que diz que pode cortar o feitiço dela se ela ajudar ele a cortar o feitiço que ele tem com o mago. Então ela fica lá no castelo pra tentar desfazer o feitiço lá do demônio do fogo, pra ver se ele tira o feitiço de velha dela. E aí a gente vai acompanhar essa história e as pessoas que vivem nesse castelo, que é o mago Hal, o Michael, que é um aprendiz do mago, a Sophie e esse demônio do fogo. Gente, eu não gosto de fantasia, né? Não sei porque eu comprei essa merda, esse box, que ainda tem mais 2 livros, eu não gosto de fantasia, então se eu fui burra. Não, eu nunca vi o filme, gente, eu não vi nada do Estúdio Ghibli, eu tenho pavor do Estúdio Ghibli, porque eu vi quando eu era pequena a Viagem de Chihiro e eu fiquei completamente assustada e foi horrível, foi uma péssima experiência, então eu tenho zero vontade de assistir qualquer coisa do Estúdio Ghibli, porque não tem uma boa experiência. Então nunca vi o filme. E aí eu li o livro e também não gostei do livro, o que me faz dizer que eu não vou gostar do filme, apesar das pessoas falarem que é bastante diferente. Enfim, vamos lá, o que eu não gostei? Eu achei muito enrolado, tipo, isso dela chegar no castelo e etc, acontece, sei lá, antes da página 100. E aí fica, tipo, 200 páginas apenas vivências desse mago que é chato. Ele é, tipo, mimado. E ele é chato, e ele não é um mimado dramático, engraçado, tipo, sei lá, Sharpay de High School Musical. Ele é chato. E aí, ela não vai atrás de descobrir, tipo, não tem um mistério de como quebra esse contrato dele com o demônio. Tipo, não existe esse ímpeto da Sophie de ir atrás e realmente tentar descobrir o que tá acontecendo. Tipo, ela vivendo lá no castelo e falando, nossa, olha que esse cara que é ridículo, meio que ela se apaixona por ele, que ela tá velha. E aí ela, ai meu Deus, minhas irmãs. Chato, gente, é chato. Achei chato. E aí, no final, é muito apressado, até confuso de tão rápido que é. Tipo, cara, você teve 200 páginas pra desenvolver o que você resolveu em menos de 50. Pra quê? Sabe? Também ele é meio que fechado aqui, então eu não faço ideia se os outros livros continuam a história da Sophie, se são sobre as outras irmãs, se é qualquer outra coisa aleatória. Comenta aqui embaixo que eu tô pensando seriamente em passar pra frente. Porque como eu não gostei desse, eu não me vejo lendo os próximos, sei lá. Mas é isso, assim, é um livro que pra quem gosta de fantasia, provavelmente você vai gostar, talvez você ache divertido, tem tipo coisa dessas feitiços, magias, bruxos e magos. Eu não gosto, então pra mim foi chato. Dei 3 estrelas porque eu pensei, putz, eu dei 2,5 pra Luxúria e eu não desgostei tanto desse quanto eu desgostei de Luxúria, então eu vou dar 3 estrelas. Mas é isso, eu também não concordo com esse sistema que a gente faz pra dar notas pra livro, porque nada nunca faz sentido, mas enfim, isso é outra discussão. No geral, achei esse aqui bem mais ou menos. E também me atrasou horrores, porque como é uma fantasia, no começo demora pra entender os nomes dos lugares, e aí no castelo, cada porta, se você vira pra cima, a maçaneta abre pra um lugar, se você vira pra baixo, abre pra outro, e tipo, não tenho cérebro pra acompanhar, gente, não consigo, não tenho paciência. Então também foi uma leitura arrastada, por isso que eu acabei terminando ela um pouquinho depois da maratona. Ou seja, escolhi muito mal minha TBR, porque de 5 livros que eu li, eu realmente gostei de 2 da mesma autora. Achei 2 mais ou menos e achei um ruim, ou seja, não foi uma boa escolha de livros, mas eu quero saber como foi a maratona pra vocês, quantos livros vocês leram, se vocês conseguiram aproveitar, lembrando que a maratona não é sobre ler 300 livros, mas sim ler mais do que você está acostumado. Então, eu cumpri muito essa função, eu tenho demorado muito mais pra ler, e fazia muito tempo que eu não lia 5 livros em um mês, que dirá em 2 semanas. Então pra mim eu cumpri a minha função da maratona, que era ler mais. Comenta também se você já leu algum desses livros que eu li, se vocês concordam com a minha opinião, se não, como é a continuação de Castelo Animado, se vale a pena eu ler, se eu não gostei do primeiro, enfim. Vamos bater um papo aqui nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo se você gostou, que isso ajuda bastante na divulgação do canal. Nem se inscrever se ainda não é inscrito, clicando nessa bolinha aqui, ó, pra receber essa carinha linda todas as semanas. Eu também vou deixar na box de descrição o link pra compra de todos os livros que eu mencionei aqui nesse vídeo. E se você comprar pelo meu link, eu ganho uma comissãozinha sem você pagar nada mais por isso, tá bom? Por hoje é só, mas eu vejo vocês no próximo. Um beijo e até lá. Tchau!